Por isso, é preciso reforçar a autonomia das unidades de saúde, dar mais responsabilidade e possibilidade de prestação de contas e também aos cidadãos e às pessoas dar a liberdade de escolha num sistema que em rede deve funcionar na complementariedade do sistema do serviço público, do serviço social e do serviço privado. É fundamental que ninguém fique fora do acesso à saúde por razões de caráter económico, mas também é necessário que nós demos às pessoas a liberdade de escolha de poder, tal como acontece na ADSE, ir a uma unidade, quer ela seja social, quer seja pública, quer seja privada, para poder recolher a prestação de serviços na área da saúde. E, finalmente, estabelecer uma rede nacional de oncologia que permita que o ataque a essa chaga que nós temos em Portugal se faça de forma mais eficaz. A solidariedade que é um valor muito caro aos sociais-democratas. O combate à pobreza deve ser uma prioridade. Mas o combate à pobreza não se pode confundir com o aproveitamento das condições de falsa pobreza que têm contribuído para que depois o próprio combate à pobreza seja ele em si descredibilizado. É fundamental uma fiscalização mais rigorosa e é fundamental que haja uma contrapartida sempre que ela possa existir naquilo que tem a ver com a prestação social que o Estado dá. Quem puder fazer trabalho em favor da comunidade, em favor do bem comum, deve fazer como contrapartida da prestação social que recebe, porque é esse o contrato que uma sociedade solidária tem de ter. A solidariedade é bilateral, não é unilateral, sempre que essa bilateralidade pode existir. E esse é um dever de um verdadeiro social-democrata impor quando for governo, e é isso que eu farei se e quando vier a ser primeiro-ministro. Por fim, no que toca à organização do Estado e à revisão constitucional, eu defendo a regionalização. E defendo-a sem medo da palavra e considerando que são as políticas de proximidade as que permitem receber e resolver melhor os problemas dos portugueses. Mas sei que este é um tema que divide os portugueses e divide até dentro do meu partido. E por isso, como uma sã regra democrática, eu acho que é fundamental nós termos um referendo interno quanto a esta matéria e temos um referendo em Portugal quanto a esta matéria para que, de uma vez por todas, se resolva esta situação que, a meu ver, seria uma situação e será uma situação positiva para a nossa organização administrativa do Estado. E por isso eu promoverei, enquanto Presidente do PSD, um referendo interno sobre esta matéria e depois, em função desse resultado, o referendo que eu desejaria que acontecesse nesta legislatura. No sistema eleitoral, é fundamental nós, a nível das autarquias, termos executivos autárquicos monopolores e reforço da fiscalização e dos poderes da Assembleia Municipal. Temos de dar esse passo, que é um passo de analogia em relação ao que se passa em termos nacionais, que prestigiará o poder e a forma de o exercer a nível autárquico e responsabilizará mais do que responsabiliza hoje os deputados municipais e será mais exigente para a qualidade do exercício da atividade política ao nível local, e eu acredito que é a nível local que essa força política, essa força de resolver os problemas é mais eficaz. Eu acho que devemos reforçar essa componente. Em termos nacionais, o misto dos círculos uninominais que devem ser instaurados com um círculo nacional que permita aproximar os eleitos dos eleitores e responsabilizar de forma mais próxima o voto, porque quem vota é responsável por quem coloca no exercício dos cargos públicos as pessoas, e responsabilizar quem recebe esse voto na prestação de contas que tem de fazer em relação a quem o elege. E acho eu também que é possível reduzirmos o número de deputados sem que, com isso, se ponha em causa a representatividade das diversas forças políticas. E estou convencido que a sua redução para cerca de 180 deputados permitirá um Parlamento mais pequeno, mas mais eficaz, sem quebra
da representatividade das diversas forças políticas em que a nossa sociedade se revê. Mas também devemos trabalhar na lógica da transparência, que é um valor que tão mal tem sido acarinhado pela governação do engenheiro José Sócrates e pelos governos socialistas que nos têm, ao fim de 15 anos, deixado neste estado, quer quanto às contas públicas, quer quanto aos valores que deviam informar o exercício da atividade política. Há audições prévias na Assembleia da República, no Parlamento, para quem vai ser nomeado para altos cargos públicos, de modo a que nós possamos fiscalizar previamente não só os currículos profissionais, mas também o passado e a vida social que tem de ser acima de qualquer suspeita para quem vai nos representar em altos cargos públicos, é uma situação que eu acho que devemos introduzir nas nossas exigências de cidadania. Isso acontece com naturalidade em regimes anglo-saxónicos. Cá não temos essa tradição, mas eu acho que é uma boa tradição a introduzir. Nós devemos ir buscar fora o que nos pode valorizar cá dentro, e eu acho que as eleições prévias parlamentares que permitam escrutinar, fiscalizar, de modo a que depois não tenhamos surpresas nem frustrações que são bem mais caras para o nosso regime democrático a posteriori, é um passo que devemos dar. Como devemos dar o reforço dos poderes do Presidente da República na nomeação de entidades que têm por função fiscalizar de forma direta ou indireta o Executivo. Por exemplo, o Banco de Portugal, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, o Provedor de Justiça, por exemplo, as entidades reguladoras que têm a sua obrigação de fazerem a regulação de uma forma isenta, independente e acima também de qualquer suspeita. Os valores são fundamentais numa sociedade que se quer sã e que se quer que tenha confiança dos portugueses na política. Reabilitar o valor da autenticidade, que faça com que as pessoas confiem e que tenham a certeza de que aquilo que se diz é aquilo que a seguir se faz, que as pessoas saibam que quem tem na frente é o que é e não aquilo que parece ser. Introduzirmos e reabilitarmos o valor da autenticidade e da transparência, que saiba cada português, no momento da escolha do seu governante, que tenha certeza que tem na frente a correspondência do que é, daquilo que parece, é absolutamente fundamental. Eu não acredito que se consiga mobilizar uma sociedade se ela não tiver e não vir nos seus políticos a ética ligada à política. Francisco Sá Carneiro dizia que a política sem ética é uma vergonha. É essa vergonha que tem feito com que os portugueses se afastem dos governantes, com isso ponham em causa a própria credibilidade do regime democrático, e o próximo governo do PSD tem de ser um governo que reabilite esses valores, tem de ser um governo que, numa época difícil, que vai exigir grande concertação social, seja um governo de coragem e que tenha à frente um primeiro-ministro de bom senso, que seja capaz de fazer concertação social firme, acabando com o governo que é um governo do contra, para ser um governo do por Portugal. E eu estou convencido e espero que no dia 27 os militantes do PSD, ao votarem, tenham a consciência que estão a votar no próximo Primeiro-Ministro de Portugal, e o próximo Primeiro-Ministro de Portugal tem de ser um Primeiro-Ministro que mobilize os portugueses, e eu quero acreditar que estou em condições de o fazer. Muito obrigado.